Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro, onde está o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. Kenzo, bom dia também. Boa semana para todo mundo. Vamos lá. Sidney, o presidente Jair Bolsonaro comemorou 66 anos nesse domingo. Ele encontrou com apoiadores ali no Palácio da Alvorada, né? Cortou um pedaço de bolo, discursou. O presidente Bolsonaro também voltou a criticar governadores, prefeitos por medidas restritivas e disse que eles estão esticando a corda. Vamos ver. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. É isso aí. E conte com o povo. E conte com o povo. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Enquanto eu for presidente, porque só Deus me tira daqui. Agora que o povo mais pede para mim. Então é que eu vou, eu quero trabalhar. Sidney, como é que você avalia essas declarações do presidente Jair Bolsonaro? O que ele quis dizer quando ele fala esticando a corda? Bem, o presidente é dado a monólogos, né? Ele não debate. Isso aconteceu na campanha eleitoral, ele foi somente a um debate, depois não foi mais. Ele fala para apoiadores, ele fala ali no Palácio Alvorada, quando tem também pessoas que estão sempre dispostas a aplaudi-lo. No caso de ontem era uma festa em sua homenagem, uma aglomeração, na verdade, não deveria ter acontecido. O presidente poderia ter dado o exemplo ali, agradecido e não coparticipado, vamos dizer assim, daquilo que está completamente fora do esquadro no momento que vivemos. Então, como o presidente é dado ao monólogo, isso é complicado porque ele faz uma espécie de narrativa em primeira pessoa e diz que o outro é que está esticando a corda. Claro que as partes, se esticarem a corda, nós vamos para uma crise institucional. Tantas outras nós já vivemos, como aquelas manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, muito ruim, né? Porque isso atrasa, isso enfraquece a democracia, isso cria o desequilíbrio dos poderes. Por isso que eu prego sempre aqui o diálogo, né? Muitas vezes alguém diz, mas a parte está certa, a outra está errada. Eu compreendo que possam não existir interseções, possam não existir ali um entendimento no primeiro momento, mas diálogo faz parte da democracia justamente para isso, né? Para você fazer dentro do que é possível. Várias vezes aqui, Kenzo já disse, se temos 10 itens em que você e eu temos discordância em 8 deles, né? Vamos fazer os dois vamos tocar logo os dois que a gente concorda e vamos dialogar com calma e gradativamente vamos nos entender. Quando o presidente parte para esse tipo de observação, estou esticando a corda, ou na semana passada, namorando o estado de sítio, as pessoas não sabem muito o que significa estado de sítio. Se o presidente viesse a tomar uma medida dessa ordem, gravíssima, né? O próprio Congresso certamente não aprovaria. Tanto é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, ligou para o presidente para entender, né? O ministro Fux, o que era, afinal de contas, aquela fala do presidente. Então, eu lamento muito que nós não tenhamos o diálogo de duas ou mais partes e prefiramos o monólogo, que é a prática do presidente. Isso não é muito ruim. E outra coisa, Kenzo, eu queria falar aqui, porque muita gente que nos assiste tem um pouco a convicção de que o meu comentário possa ser a favor ou contra alguém. Não, em absoluto. O que o povo decidir, está decidido. O que decidiu nas urnas está tudo certo. Indiferente para mim, eu sou suprapartidário nessa matéria. Mas, obviamente, que prefiro que o caminho seja de serenidade, de sensatez, de racionalidade. Quando foge desses quadros, não tem como, você tem que fazer aqui as observações, sejam elas doloridas ou não, para a parte citada. Sidney, você tocou num ponto que eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre essa situação dessa beira aí de uma crise institucional, né? Porque provocada pelo embate ali, um possível embate entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores, a partir do momento que ele se coloca nessa situação e faz declarações como a gente já ouviu. Kenzo, você sabe que o mais importante de quem tem poder é saber que tem o poder, não necessitar lançar mão dele para impor nada e, pela autoridade a todos já consentida, esta pessoa irá desempenhar bem a sua tarefa pública. Essa é que é a verdade, né? Nós sabemos que o presidente enfeixa nas suas mãos muitos poderes, sabemos que os chefes militares têm muito poder, sabemos que a imprensa tem o seu poder, que o poder econômico também se faz representante
representar, financeiro, mas nem por isso vai se impor aos outros, né, de mão pesada ou de butinagem, né, como se fosse, como se a outra parte fosse subserviente. Não é assim numa democracia, não é assim num país das nossas dimensões, não é o que queremos. Quando se teme uma crise institucional, Kenzo, senhor e a senhora, é porque paralisa-se as coisas, atrasa-se a tomada de medidas importantes e necessárias. O que nós precisamos agora? Enfrentar a pandemia. Este é o principal tema. A julgar pelos números que tivemos aqui, 294.042 pessoas foram a óbito. Nós temos aqui um total de mortes nas últimas 24 horas, domingo até agora, 1.290. Do fim de semana foi 3.728. Ora, isto é o mais importante. Então, Kenzo, quando se tem, sim, a puxada de cordas para um lado ou para o outro, ou conversas de bicudos, ou o Congresso não se entende com o Judiciário, o Judiciário não se entende com o Congresso não se entende com o Poder Executivo, quando criamos esse estado de tensão, é muito complicado. E desde janeiro de 2019, nós temos um outro elemento, tá? a tal participação das mídias sociais. Muitas fake news agora desvalorizando o trabalho médico, ou até criticando as vacinas, ou mesmo fazendo campanhas com informações incorretas, mentirosas sobre o uso de medicamentos, induzindo as pessoas à morte até, ou a grave situação física e de saúde de cada uma. Isso é gravíssimo. Pra você ter uma ideia, desde o ano passado, já se disse que o governador da Bahia teria se autoproclamado presidente da República do Nordeste do Brasil. É mentira, fake news. Já se disse que o governo do Ceará iria proibir o uso de bandeiras do Brasil no estado. Completa mentira, ao ponto dessas mentiras elas serem tão repetidas, que governadores foram obrigados até a se posicionar, até mesmo criticamente em relação ao presidente da República. E se deu em 1º de março de 2021, quando os governadores de estado assinaram um manifesto mostrando preocupação frente à utilização agora, com dinheiro público, de informações distorcidas. Então, não é esse caminho. Isto leva a uma crise institucional também, que é você ter aumento da fervura. Kenzo, só para fechar, quem já não viu aí, às vezes, ouve até na internet, né, o desentendimento entre duas pessoas e fica um monte de gente em volta, bate, mata, esfola, ao invés de separar a briga. Então, quando você incentiva esse desvio de conduta, o resultado não é bom e alguém pode morrer sim. Mas se você separa a briga, a turma do deixa disso, presta uma enorme contribuição. Eu acho que o pessoal do centro tem que fazer isso. E responsável, e quem é responsável esclarecido também. O Congresso está faltando um pouco, viu? O Congresso está muito lento nessas tomadas de medidas e está se tornando cúmplice numa situação gravíssima que o povo brasileiro não tem muito para fazer, apenas esperar que possa ser atendido nos hospitais. Agora, Sidney, solicitar essas medidas restritivas, até mesmo o extremo do lockdown, é uma medida que viola a liberdade e o direito de ir e vir, por exemplo, e um contexto da pandemia como o qual nós estamos vivendo aqui no nosso país? Kenzo, quantas vezes nós não ouvimos dizer que estamos numa guerra, né? E numa guerra há uma tomada de ação e de medida muito diferente do tempo de normalidade. Sim, poderá ser uma medida gravíssima de atentado às liberdades, até mesmo de ir e vir, como você bem lembrou, como pode ser uma medida de restrição meramente momentânea com o objetivo de reajustar uma situação. O drama é o seguinte, se você nada fizer, se os governadores cruzarem os braços, primeiro eles serão responsabilizados, e os prefeitos também, e o próprio presidente também, mais adiante, do ponto de vista legal, porque estarão praticando crimes de responsabilidade. Segundo, os hospitais que já estão lotados ficarão abarrotados. Certamente, se nada for feito, se permitir aglomeração, circulação e dizer que deve-se voltar a ter situação normal e que a população pode voltar para as ruas, nós vamos ter pessoas amontoadas, como já aconteceu no Equador, já aconteceu em alguns outros países. Nós já temos hoje um alerta da associação que trata das funerárias e dos funerais no Brasil, que já se tem um déficit para a construção de caixões. Nós já não se tem espaços em alguns lugares. Outros já se anteciparam e já estão fazendo covas, prevendo o que possa acontecer. Eu lamento ter que falar isso nessa hora da manhã, para você que está tomando o seu café da manhã e que imagina que possa ser um dia diferente. Não, nós estamos num dia muito difícil, numa semana difícil, num mês difícil, num ano péssimo.
Ô Sidney, eu queria falar com você sobre os medicamentos de intubação também, né? Porque as medidas publicadas pela Anvisa podem dar fôlego de alguns dias aí no abastecimento dos medicamentos que são chamados de kit intubação, que eles estão com os estoques baixos em diversas regiões do Brasil. A agência afirma que, com essas medidas, os fabricantes vão conseguir antecipar em 7 dias a distribuição e assim melhorar o abastecimento de hospitais já nos próximos dias para facilitar a importação dos insumos. O Ministério das Relações Exteriores tem mantido contato com as empresas no exterior também. Sidney, na sua avaliação, por que o sistema de saúde brasileiro chegou a essa situação em relação aos insumos que compõem esse kit de intubação? Kenzo, primeiro ponto, nós estamos em meio a uma pandemia, há uma procura muito grande por equipamentos no mundo inteiro, há uma incerteza do que pode acontecer daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a um mês. Você pode fazer uma projeção, né? Nós até já trouxemos aqui projeções matemáticas, já trouxemos palavras de infectologistas, já informamos a população que o número de mortos diários poderá aumentar, isso é fato, mas ninguém terá condições nesse momento de afirmar categoricamente, porque ninguém é cartomante aqui, ninguém tem visão de futuro, nem ninguém tem condições de saber exatamente o que pode acontecer. Então, esse é o primeiro momento, é um estado anormal em que a procura por equipamentos é muito grande. Nesta hora, não ganha o mais bonito, o mais rico, ou quem, por acaso, tenha melhores relacionamentos. Vence quem é melhor organizado. O governo brasileiro é disfuncional nessa matéria, porque já há tempos, desde o ano passado, os enfermeiros, através das suas associações, os médicos já haviam alertado que poderia se faltar esses equipamentos que agora estamos precisando e medicações também. Este caso específico que estamos falando da intubação, alguém chamou aí de kit intubação, nem gosto muito dessa expressão, mas o medicamento utilizado, o que acontece? Para que o médico possa colocar o tubo, ele tem que oxigenar o organismo, ele precisa relaxar as vias aéreas, isso é feito por medicação. Se você não tem a medicação, prejudica muito esse tipo de trabalho, torna-se muito dolorido e quase impossível do médico desenvolver o seu ofício na UTI. Estamos falando do paciente gravíssimo, tá certo? O que poderá aumentar o número de mortos também por causa disso. O ano passado, o governo recusou uma compra. O governo brasileiro é exemplo que fez com a vacina. Este ano, os hospitais paulistas, por exemplo, já comunicaram oficialmente para o Conselho Regional de Farmácia que os estoques de alguns medicamentos estavam acabando. Então, os alertas aconteceram. E aí vamos ao último item que eu já exaustivamente repeti aqui. Sem uma coordenação nacional, que o Ministério da Saúde se recusa a fazer com eficiência. Não é que ele não queira fazer, ele parece que não sabe fazer, não consegue fazer, não desenvolve direito isso e acaba achando que os estados e as prefeituras é que tem que fazer o trabalho que cabe ao Ministério, cabe ao Poder Executivo Federal. Isso, quando não acontece, Kenzo, tudo se agrava, né? Sem coordenação, você não sabe. Isso vai para nossa casa também, viu, Kenzo? Não é só assim, todo mês você fazer compras do mês. Você vai ficar comprando a esmo? Não, você compra o que falta, você faz uma lista, você programa, né? Por isso que a chamada inteligência artificial já está criando até um modelo de colocar na porta da geladeira, né? Já lá o dizer do que você precisa comprar, o que acabou. Então a gente tem que se planejar e nós não nos planejamos bem. E aí tudo complica. Agora, Sidney, a gente vai falar de um outro tema, porque um grupo de 7 juristas encaminhou ao ministro Gilmar Mendes, do STF, uma análise sobre a Lei de Segurança Nacional, que é questionada em uma ação ali apresentada pela Corte pelo PSB. Partido PSB. Para os juristas, o artigo deve ser interpretado para proteger as instituições do país sem retirar a liberdade de expressão. Casos recentes reacendem na discussão aí. Na última semana, a gente teve ali 5 manifestantes que foram detidos após estenderem, na verdade, uma faixa com ofensas ao presidente Bolsonaro. Temos também o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que teve um inquérito aberto por crime contra a honra de Bolsonaro após chamá-lo de ladrão. Temos também o caso do deputado Daniel Silveira, que foi preso ali por fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal. Sidney, qual a sua avaliação sobre esses casos? Há ali excesso por parte do governo na abertura de inquéritos pelo uso ali da Lei da Segurança Nacional?
Bom, Kenzo, a Lei de Segurança Nacional ela foi criada antes da Constituição. Ela é de 1983, ainda no governo João Figueiredo. Foi o último governo que compôs esse ciclo militar no Brasil, né, ditadura brasileira. A Constituição nossa é de 88, portanto, muita gente chama, inclusive, essa lei de entulho autoritário. Vamos tratar com racionalidade essa matéria. Vários países do mundo têm também as suas leis mais ou menos equivalentes na Lei de Segurança Nacional. E ela precisa, de alguma maneira, estar estabelecida na Constituição ou na normativa jurídica, porque nós podemos enfrentar em algum momento um ataque à nossa soberania, podemos estar em estado de guerra ou precisamos nos reorientar por conta de uma informação ou de um acontecimento de conjuntura. Então, é necessário, de alguma forma, que isso seja consagrado. Agora, a Lei de Segurança Nacional, ela vem sendo utilizada de maneira distorcida. Uma coisa é a liberdade de expressão. Ainda que alguém vai dizer assim, mas o deputado bolsonarista que foi preso, está agora em casa com tornozeleira eletrônica, também foi alcançado pela Lei de Segurança Nacional. É preciso separar o joio do trigo, tá certo? O que é liberdade de expressão, o que é um ataque objetivo ou à segurança nacional, ou às suas instituições, ou à Constituição. Você citou aí o PSB, mas o PTB, né, que é um partido que pensa diferente dos socialistas, eles também entraram com uma ação, ajuizaram uma ação também para fazer uma retirada da Lei de Segurança Nacional. Então, ela está sendo utilizada, sabe, Kenzo, de maneira muito distorcida. Só para você ter uma ideia, a Polícia Federal do governo Bolsonaro, desde que se instalou até aqui, os delegados já se utilizaram 285% a mais da Lei de Segurança Nacional para enquadrar pessoas que botam faixas nas ruas, ou que xingam em frente a um palácio, ou pessoas que fazem uma movimentação que está sendo considerada, num primeiro momento, como um ataque à Lei de Segurança Nacional. Eu acho que mais adiante isso vai ser revisto totalmente pelo Supremo Tribunal Federal e é o ministro Gilmar Mendes, inclusive, que está com essa matéria. Eu tenho para mim que todos esses acontecimentos vão fazer com que o Supremo dirima essa sua dúvida. Afinal de contas, o que é atentado, um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, ou que é um ataque realmente às instituições. Então, claro, quem está no poder pode usar para intimidar também, né? A intimidação é muito grave. Eu faço aqui meu trabalho, se eu recebo uma ligação dizendo que vai me matar, você há de convir que não tem psicológico de ninguém que resista, né, suportar esse tipo de pressão. Isso é uma intimidação, além de um crime. Ô Sidney, vamos falar agora sobre um outro tema, porque por uma possível inércia e omissão na execução das políticas públicas de saúde no combate à Covid-19, o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, solicitou o afastamento temporário do presidente da República, Jair Bolsonaro. O pedido busca suspender também as funções administrativas dos ministros da Saúde, da Casa Civil, da Economia e de demais integrantes do governo federal identificados como responsáveis pela situação emergencial no atendimento público de saúde da população brasileira. Sidney, como é que você avalia esse pedido feito pelo subprocurador? O governo federal tem, nesse momento, uma situação política fragilizada por causa desse aumento expressivo de internações e de mortes também por conta da Covid-19 e pela falta de insumos para o tratamento da doença, Sidney? Kenzo, apesar de ter um percentual expressivo de brasileiros que, qualquer que seja a situação, está fechado com o presidente Bolsonaro, não arreda pé disso, o presidente dissere, seguidores acompanham e vão votar no presidente, defendem o presidente e participam de manifestações como a do aniversário no fim de semana, apesar disso, o governo está num corner, né? Porque o número de mortes aumenta muito e não é só a natureza da doença que está levando a isso. São erros sucessivos e gravíssimos por parte do governo federal e certamente ele terá que responder esta sua responsabilidade, o seu dever de agir de uma forma diferente. Agora, sou daqueles que pensam o seguinte, numa democracia, para mim, vale muito o voto popular. As pessoas, elas, ao decidirem por alguém, porque acreditaram naquela agenda ou porque apoiaram alguém na campanha, este alguém, no modelo democrático, Kenzo, essa pessoa, ela deve exercer essa sua função, evidentemente, democraticamente ir até o final, salvo
se praticar algum crime de responsabilidade gravíssimo, ou se os trâmites no Congresso Nacional, através de uma CPI, que redunde num processo de impeachment, que redunde numa condenação, depois de todas as partes serem ouvidas, existe um processo. Nós vivemos na história do Brasil dois momentos na história recente da redemocratização. Um, que foi aquele primeiro do governo Collor, né, grave também, que desestabilizou aquele governo ao ponto do vice Itamar Franco assumir, e o outro com o caso da presidente Dilma, que o seu vice também, Michel Temer, acabou assumindo depois de ela ter sido afastada. Então, eu acho que não é a Justiça, não é o Ministério Público, não é alguém que vai afastar o presidente da República dessa forma, numa penada. Não pode ser assim. É preciso seguir os ritos legais. E os ritos, eles passam pelo Congresso Nacional, passam pelo Poder Judiciário mais adiante. Esse é o melhor caminho. E cabe também, logicamente, à Procuradoria da República exercer a sua função, né? Só punir, afastar um subprocurador que entende que houve ali um crime ou algo praticado erradamente pelo governante, por isso ele deva ser afastado. É preciso que a instituição se faça presente, né? Nós morremos e passamos, as instituições ficam. Agora, Sidney, vamos falar sobre um assunto econômico aí que vai reverberar ao longo de toda essa semana, que é porque ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros, economistas e banqueiros de peso assinaram um manifesto para cobrar efetividade no combate à Covid-19. Entre os signatários estão aí Pedro Malan, Maílson da Nóbrega, Rubens Recupero, Armínio Fraga, José Olímpio Pereira e Pedro Moreira Salles. O manifesto será enviado nesta semana ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente do Supremo, Luiz Fux, e também aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Sidney, o meu questionamento é o seguinte: como é que você avalia esse manifesto, né? Assim, as constantes cobranças ali e pressões também estão atrapalhando o governo de Jair Bolsonaro, ou as pressões estão ocorrendo pelo governo até aqui, não tem conseguido ali apresentar resultados positivos nas políticas públicas de combate à Covid? Eu acho que é de tudo um pouco, mas no arremate da sua pergunta me parece que está ali a semente, né? O que acontece? Nós já tivemos vários manifestos de vários segmentos, né? Eu próprio aqui já divulguei de governadores, prefeitos, divulgamos aqui de infectologistas, divulgamos de secretários de saúde, divulgamos cartas abertas de médicos, de todos os profissionais de saúde, de artistas, vários segmentos, mas vários segmentos de perder a conta já se pronunciaram no mesmo sentido. Só que tem uma diferença, viu, Kenzo? Estamos falando de banqueiros, estamos falando de economistas de renome, pessoas coroadas na elite brasileira, pessoas influentes, muitas delas que exerceram função, foi o caso do Pedro Malan, que foi ministro, Maílson da Nóbrega também, e outros tantos da área do Banco Central e de experiências governamentais. Estamos falando de brasileiros de alta experiência, reconhecidos na sua credibilidade junto a seus pares da área econômica. E quando você tem esse tipo de pressão, é quase como que dizendo: olha, perdemos muita oportunidade, muito tempo, precisamos agir. Governo, haja rápido, faça com que as coisas funcionem. Na verdade, Kenzo, nós não temos nem um ministro da Saúde, nem sabemos se ele assumirá o posto, né? Dado o aspecto de ordem jurídica, que ele precisará se regularizar. Então, nós estamos numa situação em que se troca o ministro da Saúde, já é o quarto, e as coisas não funcionam de maneira em conteste. Eu sei que o senhor e a senhora que votam no Bolsonaro, que gostam do governo, começam a ouvir uma coisa dessa e acha que é um ataque fortuito contra o presidente, ou não se quer deixar o presidente trabalhar, ou se está atacando de maneira injusta. Pense um pouco diferente. Não é possível que nós normalizemos a situação das mortes sucessivas, que nós estejamos assistindo a pandemia se multiplicando em todo o país e não se tem um aceno pela união. Tem de todo lugar, menos do governo federal. O governo federal não lidera, ao contrário, o presidente faz uma liderança diferente. Ele entra na justiça contra os governadores que estão procurando desesperadamente, pelo menos em 2 semanas, diminuir um pouco o fluxo de pacientes que hoje batem na porta dos hospitais. Precisamos de união, de entendimento. E isso que os senhores economistas e banqueiros estão dizendo nesse momento. Nada diferente do que outros segmentos, mas com um expressivo poder, porque você sabe, né, Kenzo, que um dos pilares de uma estrutura social é o poder econômico. O dinheiro manda muito. Sidney, muito obrigado pela participação. Até amanhã.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.